Pai do Senhor Jesus, aos nossos irmãos que estão acompanhando pela página do Facebook, que Deus abençoe cada um dos irmãos, como bem agradecido a Deus pela vida do nosso pastor, Manuel Xavier dos Santos, que está acompanhando também por intermédio da live. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor, como bem nosso querido segundo vice-presidente que está aqui conosco no tempo, pastor Jailson. Também agradecido a Deus pela vida do nosso querido diácono Francisco, que é o superintendente, coordenador da Escola Bíblica Dominical, como também nosso irmão Moisés, que está aqui conosco na transmissão, para que essa imagem e este áudio chegue até na sua casa. Queremos louvar a Deus, irmãos, porque hoje é o encerramento do segundo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Foi um trimestre abençoado, de muito aprendizado para todos nós. Queremos louvar a Deus pela vida de todos os professores que estiveram durante essa lição, ministrando com muita maestria cada lição. E a lição desse trimestre que nós estamos concluindo hoje, a temática dela é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Todas essas 13 lições foi comentada pelo pastor Douglas Batista, e todas as lições estão baseadas na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Meus irmãos, antes de nós lermos o texto bíblico nesta manhã, eu gostaria de pedir aos irmãos que já estão conosco, se puderem, compartilhe essa live para que ela chegue ao alcance de outras pessoas, para que elas também desfrutem conosco da palavra de Deus. Meus irmãos, hoje é a nossa 13ª lição, a última lição do trimestre. Estudaremos com a temática a batalha espiritual e as armas do crente. Como já foi dito aqui esta manhã, o texto áureo está em Efésios capítulo 6, versículo 11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática está dessa forma: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Meus irmãos, como os irmãos que já nos conhecem, a nossa metodologia de aplicação da lição, nós fazemos o resumo geral de toda a lição, cada tópico, acrescentamos sempre algumas coisas necessárias, e nós não fazemos muito uso da leitura em si, ler cada tópico, mas fazemos um resumo e aplicamos na nossa vida. Então, a gente vai ler o texto temático, está em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, e em cada versículo nós estaremos expondo, explicando e aplicando cada texto na nossa vida, e assim será uma aula expositiva de cada versículo dessa temática, a batalha espiritual e as armas do crente. Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10, assim nos diz a palavra de Deus: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Meus irmãos, os irmãos que estão em casa e tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, os irmãos podem perguntar aí no chat, no comentário da live. Os irmãos que têm o nosso contato podem mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, e dentro, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos tentar tirar a sua dúvida. Meus irmãos, ao longo desse trimestre, nós estamos estudando essa lição maravilhosa, todas elas baseadas na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A título de introdução, nós precisamos fazer algumas considerações sobre esta carta. É bem verdade que acredito que na primeira lição foi abordado alguns aspectos dessa carta, e essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, quando mesmo estava preso na masmorra de Roma, em sua primeira prisão, e lá, preso naquela masmorra, ele escreveu esta carta à igreja de Éfeso, como bem a carta à igreja aos Filipenses e também aos Colossenses. Essas são as 3 cartas que ele escreveu quando estava preso na masmorra de Roma. A carta aos Efésios, ela é composta por 6 capítulos e por 155 versículos. Esta carta Paulo escreveu quando estava na masmorra, cercado pela guarda pretoriana, que era a guarda do Palácio Imperial, que era a guarda mais preparada da época, composta por cerca de 16.000 soldados bem equipados para a batalha. Paulo escreveu essa carta com o intuito de orientar a igreja que estava em Éfeso sobre a base doutrinária da igreja, tomando como primazia, como tema central, apresentar àqueles irmãos que a igreja era o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja eleita, salva, redimida pelo sangue do Senhor. Nesses 155 versículos dessa carta, essa carta é uma das principais de Paulo no que diz respeito às doutrinas tanto soteriológica quanto eclesiológica, as doutrinas da salvação e as doutrinas básicas do que dizem respeito à igreja, como por exemplo a salvação por intermédio da fé e também a salvação como base para chegarmos a Deus. Aqui no capítulo de número 6 desta carta, o apóstolo Paulo,
ele está trazendo para aquela igreja que o crente vive em uma batalha constante e espiritual. Lógico que todos nós, enquanto cristãos, passamos constantemente batalhas espirituais. Nós temos que entender, meus irmãos, que nós, como igreja, passamos todos os dias batalhas renhidas espirituais, seja de forma coletiva, como igreja, ou seja de forma individual. A verdade é que passamos todos os dias por batalhas renhidas espirituais. A vida não é feita de parque de diversões. Nós não vivemos imunes às batalhas espirituais. Nós não estamos dentro de uma estufa espiritual onde nós não somos atacados, não. A vida cristã é exatamente o contrário. Ela é marcada por lutas espirituais renhidas. As pelejas são constantes. Os dardos do inimigo todos os dias são lançados contra nós. O apóstolo Paulo considera a vida cristã como uma batalha, uma guerra, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, capítulo de número 6, versículo 4, versículo 8, Paulo diz: já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. E ele chama essa batalha de bom combate. Ele diz: portanto, acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então a vida cristã, ela é uma batalha constante espiritual. A título de introdução, eu quero trazer aqui 5 verdades, 5 considerações fundamentais sobre as batalhas espirituais na vida do crente. A primeira delas é que as batalhas espirituais são inevitáveis. Elas são inevitáveis, pastor Jailson, porque todos os dias nós temos embates espirituais, desafios, pelejas para vencer. Elas são inevitáveis, porque ninguém pode escapar dessas batalhas. Desde o cristão mais novo na fé, ao mais antigo no que diz respeito a período de conversão, ele passa por batalhas espirituais. Ou seja, elas são inevitáveis. Todos nós passamos, desde o crente mais novo ao crente mais velho. A segunda verdade sobre as batalhas, segunda consideração, a título de introdução, é que as batalhas espirituais, além de serem inevitáveis, elas também são inesperadas, são imprevisíveis. As batalhas espirituais são imprevisíveis e inesperadas. O que é imprevisível e inesperado, irmão Isaac, é exatamente elas não avisam quando chegam. Elas não dizem a hora quando vão chegar. Elas não avisam para a gente e dizem: irmão Isaac, o diabo está vindo aí com a grande guerra contra ti. Não. O diabo não avisa, os seus asseclas não avisam quando as batalhas vêm ao nosso encontro. Por isso que elas são inesperadas. Elas às vezes nos pegam de surpresa. A terceira consideração sobre as batalhas, além de serem inevitáveis e inesperadas, as batalhas também são pedagógicas. As batalhas espirituais em nossas vidas são pedagógicas.
elas sempre nos ensinam algo. É impossível alguém passar por uma batalha espiritual e não aprender. Todos os dias estamos aprendendo, pois todos os dias enfrentamos batalhas renhidas. Alguns na sua vida sentimental, outros em outra esfera da vida, mas todos nós aprendemos com as batalhas espirituais. Elas são pedagógicas. A quarta consideração sobre as batalhas, além de serem inevitáveis, inesperadas e pedagógicas, a quarta consideração é que as batalhas não duram para sempre. As batalhas espirituais não duram para sempre. Elas têm um prazo de se acabar. Nós não sabemos quando irá acabar. Se é amanhã, se é depois, se é daqui a 50 anos, não, nós não sabemos. Nós só temos a certeza, pastor Jailson, que um dia elas irão acabar. Porque um dia as batalhas espirituais vão acabar? Porque um dia Jesus vai convocar-nos para a eternidade. Lá no céu não existirá mais batalha. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais lágrimas, pelo contrário, lá Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas que foram derramadas em decorrência das batalhas espirituais passadas aqui. Então as batalhas espirituais não duram para sempre. Um dia tudo acaba, um dia o choro mais amargo cessa. Um dia a noite cinzenta acaba. Um dia a noite mais escura acaba e nascerá o sol da justiça. O salmista disse que o choro dura a noite toda. A noite fala de trevas, de adversidades, de batalhas, mas a alegria vem pelo amanhã. Tudo um dia acaba, inclusive as batalhas espirituais. A quinta e última consideração sobre as batalhas, além de elas serem inevitáveis, além de serem imprevisíveis, além de serem pedagógicas, além de não duraram para sempre, a quinta consideração, meus irmãos, sobre as batalhas espirituais, essa aqui, eu sei que é uma manhã de escola bíblica dominical, mas eu fazer igual ao outro, dá vontade de dar uns pulos dando glória. A quinta verdade sobre as batalhas espirituais é que essa batalha já está definida. Ela já está definida. Essa batalha já tem um vencedor. O vencedor é Cristo. A quinta verdade dessa batalha é que Cristo já venceu essa batalha. Essa batalha já tem um vencedor. Não adianta. O diabo, alguém já ouviu algumas expressões como: Jesus ganhou nessa noite de 100-0, de 10-0. Não, Jesus não compete. Jesus já venceu. Já tem um vencedor essa batalha. Tem até um hino por aí que cantam assim: lá vem Faraó, Faraó morreu. Aí quem chega primeiro, Jeová, o Faraó, Deus é o Faraó. Não, Deus não compete com o Faraó. Deus não compete com o diabo. Deus não compete com as batalhas espirituais. Jesus já venceu esta batalha quando consumou a obra redentora no Calvário. Jesus já venceu. A quinta verdade sobre as batalhas é que já existe um vencedor. O vencedor é o próprio Cristo, o Filho de Deus. Meus irmãos, nunca esqueça, o resultado dessa batalha já está definida. Cristo venceu no Calvário, quando consumou a obra redentora. Isso significa dizer que nós somos o único exército na história, inclusive, que já venceu
e cuja vitória já está garantida, sem nós dispararmos um único tiro. Jesus já venceu essa batalha por nós. Então, meus irmãos, essas são as 5 considerações introdutórias sobre as batalhas espirituais. São inevitáveis, são imprevisíveis, são pedagógicas, elas não duram para sempre, e essas batalhas já têm um vencedor. Cristo já venceu na cruz do Calvário com a sua obra redentora. Mas, meus irmãos, o primeiro tópico dessa lição que eu quero compartilhar com os irmãos, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo está descrevendo que nós estamos em uma batalha, e nessa batalha espiritual nós não podemos ficar dispersos, vulneráveis, expostos. E Paulo orienta que nós temos algumas armas a utilizar nessa batalha, porque um soldado não sai para a guerra, para a batalha, sem armas. Ele precisa de armas para combater este bom combate. Então Paulo, tomando como base a armadura, o contexto que Paulo estava, eu já falei isso na introdução, Paulo estava sendo vigiado na masmorra romana pela guarda pretoriana, que era a guarda do palácio imperial, composta por 16.000 soldados bem equipados, bem ornamentados, das melhores armas possíveis. Então Paulo, com certeza, olhou para um daqueles soldados, para algum general, e começou a escrever as armaduras que ele usava no corpo para sair em direção à batalha. E ele escreve aqui no capítulo de número 6, a partir do versículo 10, 6 armas. Paulo cita 6 armas indispensáveis para nós enfrentarmos as batalhas espirituais. Mas antes de Paulo citá-las, Paulo nos orienta em alguns aspectos. No versículo 10, Paulo dá orientação que nós devemos se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, esse texto, a palavra fortalecei-vos no seu poder, está em uma forma passiva, em uma forma que compreende-se que este poder não provém, não emana do próprio homem. Este poder emana de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui é que a fonte deste poder não é o homem em si mesmo, não é o próprio homem. O que Paulo quer dizer é que a fonte desse poder é o próprio Jesus. E ele deixa explícito: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A lição que tiramos aqui deste primeiro tópico é que este poder não provém do homem, não provém de nós mesmos, irmãos. Esse poder tem uma fonte, a fonte é o próprio Jesus. Mas, irmão Isaac, quando é que é conferido este poder a mim? Este poder é conferido, segundo a lição, pela comunhão do cristão com o Espírito Santo. Quando o cristão, quando nós crentes se relacionamos com Deus, nós estamos sendo fortalecidos na força do seu poder. E sobre isso nós temos
4 considerações sobre este poder, sobre esse fortalecimento deste poder, que não é gerado de nós mesmos, mas do próprio Deus. Há uma grande preocupação, meus irmãos, e eu me preocupo às vezes, quando o servo de Deus acha ou pensa que o poder, quando Deus lhe usa, pertence a ele. Eu já vi algumas cenas, nesse pouco tempo de fé, de alguém que acha que quando Deus está usando em poder, às vezes nós somos tentados a imaginar que esse poder emana de nós ou por causa das nossas obras. Não, esse poder advém da nossa comunhão com o Espírito Santo. Então tem 4 considerações sobre esse poder. Número 1, este poder não vem do homem, vem do próprio Jesus. Número 2, esse poder não vem da vertical, não vem da horizontal, vem da vertical. Esse poder, meus irmãos, vem de cima para baixo. Nunca o poder de Deus é dado na horizontal. O poder de Deus é de cima para baixo. Então, a segunda consideração é que esse poder é dado de cima para baixo. A Bíblia diz, em Lucas 24:49, que Jesus diz: mas ficai-vos na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Logo, a segunda consideração sobre o poder é que esse poder é conferido de cima para baixo. Esse poder não é dado na horizontal, esse poder é de cima para baixo. Ele é tão de cima para baixo, esse poder conferido a nós, que em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: mas recebereis poder, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse poder é conferido de cima para baixo. A palavra virtude ou poder, em Atos 1:8, é a expressão grega dunamis. Dunamis é a expressão, nosso dicionário tem uma palavra chamada dinamite. Essa palavra dinamite é derivada exatamente dessa expressão dunamis. Dunamis significa energia, força, para realizar um determinado trabalho. Logo, quando Jesus diz recebereis poder, Jesus está dizendo: vocês vão receber energia, vocês vão receber força. Para quê? Para ser minhas testemunhas. E dentro desse processo de testemunhar do amor de Cristo, com esse poder, vocês vão ter força, vão ter energia para pisar em serpentes, para pisar em escorpiões, para se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum, para que se o diabo se manifestar no homem, vocês expulsarem, receber poder para orar pelos enfermos e, sobretudo, receber poder para testemunhar e, se possível, ser mártir por amor às suas convicções. Isso é receber poder. Esse poder vem tanto do alto, que em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, a Bíblia diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa no qual estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e a Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo, cheios de poder, cheios de energia, ou seja, esse
poder vem do céu para nós, vem de alto para baixo. Essa é a segunda consideração sobre esse poder. Terceira consideração sobre esse poder. Esse poder, além de não emanar do homem, emanar de Deus, esse poder vem do alto, não da terra. Em terceiro lugar, todo poder pertence a Jesus. Todo poder pertence a Jesus. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus disse: e disse-lhe Jesus: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Jesus estava dizendo ali após a sua ressurreição e a aparição aos discípulos, que todo o poder pertence a Ele, tanto na esfera celeste, quanto na esfera terrestre. Quando Jesus usa o termo, me dá todo o poder no céu e na terra, Jesus estava dizendo, é conferido a mim todos os poderes celestiais e todos os poderes terrestres. Jesus estava dizendo, eu tenho um comando dos poderes celestes e eu tenho um comando dos poderes terrestres. A expressão grega que Jesus usa aqui dá a ideia de ele tem todo o poder. Toda a esfera de poder pertence a Jesus. Então a terceira consideração sobre esse poder aqui é que esse poder é totalmente pertencente a Jesus. Todo o poder pertence a Ele. Alguém uma vez me disse, irmão Isaac, que o diabo é poderoso, né? Que tem pessoas, irmãos, que querem potencializar demais o diabo, dá muito cabimento para o diabo. Infelizmente tem algumas pregações, irmão Francisco, que fala-se mais do diabo do que de Deus, potencializa demais o poder do diabo. Eu disse, é verdade, tem poder. E ele disse, então a gente tem que ter medo do diabo. Eu digo, não, você não é crente, você não tem que ter medo do diabo, o diabo tem poder. Aí ele disse, mas você está dizendo que o diabo tem poder? Eu digo, tem, mas deixa eu dizer um negócio a você, ele tem poder, mas o Deus que você serve, o Jesus que você serve, tem todo o poder. Glórias a Deus. O Jesus que você serve, irmãos, nós temos que entender, ele tem todo o poder, no céu e na terra, todas as esferas estão sobre o poder de Jesus Cristo. A quarta consideração sobre esse poder, além dele não vir do homem, ele vem do próprio Deus. Além dele não vir na horizontal, ele vem na vertical, de cima para baixo. Esse poder pertence ao próprio Jesus, todo o poder pertence a ele. A última consideração sobre esse poder, irmão Moisés, é que esse poder, Deus, o poder pertence exclusivamente a Deus. Todo o poder é de Deus. O Salmo de número 62, verso de número 11, meus irmãos, diz assim, o salmista diz, Salmo 62, versículo 11, uma coisa disse, falou, disse Deus, mas duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Ô irmão, esse versículo é muito lindo. O salmista está dizendo que Deus falou uma, mas ele escutou duas vezes. Deus dizendo, o poder pertence a mim. Uma coisa falou Deus, duas vezes ouvi que o poder pertence a Deus. Salmo 62, verso de número 11. Então, irmãos, essas quatro considerações sobre o poder. O poder não vem do homem, vem de Deus. O poder vem do alto, não vem da terra. Todo o poder pertence a Jesus. E todo o poder também pertence a Deus. E o apóstolo continua. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Já entendemos o versículo 10. Versículo 11, Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha, irmãos, que interessante. No versículo 11, Paulo faz menção de dizer que nós devemos se revestir de toda a armadura de Deus. Não é de algumas armaduras de Deus. É toda a armadura de Deus. Toda a armadura, o termo grego para toda a armadura aqui é panóplia. Panóplia significa a armadura de um soldado completamente e fortemente armado. Quando Paulo diz toda a armadura de Deus, a expressão é panóplia. Paulo está dizendo, vocês devem tomar toda a armadura, está completamente armado, fortemente armado, como diz na linguagem, até os dentes armados, dos pés à ponta da cabeça. Vocês não devem escolher algumas armaduras, vocês devem escolher toda a armadura de Deus. Isso é panóplia. Um soldado totalmente armado, totalmente equipado, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo segue, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meus irmãos, aqui nós temos mais uma consideração nesse segundo tópico agora, e no versículo de número 11, quando Paulo diz 12, quando Paulo diz, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Esse tópico, Paulo está tratando aqui conosco, e o comentarista da lição, que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Antes de Paulo recitar, já vou chegar lá nas armaduras, para a gente já concluir. Antes de Paulo chegar nas armaduras, Paulo traz luz, traz o entendimento àquela igreja, que antes de nós sairmos para a peleja, nós devemos conhecer quem é o nosso inimigo, Moisés. Paulo aqui está orientando quem é o nosso inimigo e quem não é o nosso inimigo. Porque um soldado que não sabe, meus irmãos que estão na live aí, os irmãos que estão aqui no templo, um soldado que não sabe quem é o seu real inimigo, ele não sabe, ele vai dar tiro no escuro, ele vai dar flecha no escuro, ele vai batalhar sem saber com quem estão batalhando. E eu aconselho, indico um livro chamado Conheça o Seu Real Inimigo, do Dr. Yosef, que os irmãos podem depois adquirir. O nome do livro é Conheça o Seu Real Inimigo, do Dr. Yosef. Então, Paulo aqui orienta, primeiro, antes de dizer a armadura, quem é o nosso inimigo e quem não é o nosso inimigo. Para nós não atirarmos na pessoa errada. Para nós não acertarmos a pessoa errada. Porque, infelizmente, às vezes nós estamos batalhando contra a pessoa, contra o exército errado. Paulo diz, porque a vossa luta não é contra carne e sangue. Carne e sangue aqui, irmãos, hermeneuticamente falando, carne e sangue é homem, pessoas. Paulo está dizendo, a luta de vocês não é contra os semelhantes. A luta de vocês não é contra o seu irmão. A sua luta não é contra os seus semelhantes, não, senhores. A sua luta não é contra carne e sangue, não é contra homem. A sua luta é contra, ele vai dizer contra quem é a nossa luta. Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esses são os nossos inimigos, as hostes espirituais da maldade. Infelizmente, irmãos, às vezes, e eu me incluo, às vezes nós acabamos atacando a pessoa errada, ferindo o nosso próprio companheiro de batalha. Nós temos que entender, irmãos, e eu preciso falar isso, que a minha luta, a sua luta não é contra mim.
nem a minha luta não é contra você. Não, não, não. Nós participamos do mesmo exército. Nós participamos, fazemos parte do mesmo exército, irmão Francisco. Eu preciso conhecer meu inimigo para que eu não possa lhe atingir. Porque quem é para ser atingido é o meu adversário. O meu adversário, Paulo está dizendo que não é carne nem sangue, não é homem, não são pessoas, não é meu semelhante. Amém, irmãos? Então, precisamos conhecer o nosso inimigo. E Paulo diz quem é ele. Eles são principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais nos lugares celestiais. Agora, irmãos, Paulo, além de falar quem é o nosso inimigo, Paulo cita classe organizada, hierárquica do inimigo. Aqui Paulo está falando do método Moisés organizacional. Já pensou, irmão? O capiroto é organizado. Já pensou, irmão, quanto é organizado o império das trevas? O diabo é super organizado e o seu império. Aqui Paulo fala da organização desse império das trevas. Paulo fala sobre os principados, sobre as potestades, sobre os príncipes das trevas desse século e hostes espirituais. Paulo está falando da organização desse império das trevas. Logo, esses poderes indicam primazia, poder, autoridade. Está falando de líderes decaídos sob o comando do diabo, de anjos decaídos sob o comando do diabo. E o diabo coordena de maneira, assim como existe uma ordem de anjos, existe também uma ordem de demônios. Cada um deles com uma função. E Paulo cita aqui, a maioria deles atuam nos lugares celestiais. Sobre esses inimigos, meus irmãos, para nós ganharmos tempo, eu quero fazer aqui 6 considerações sobre o nosso real inimigo. 6 considerações. E nenhuma dessas características que eu vou citar não pertence ao homem, não somos nós, é o diabo. 6 considerações sobre o nosso inimigo, sobre essas hostes espirituais da maldade, sobre os príncipes das trevas, sobre os principados e potestades. 6 considerações sobre eles. Número 1, o nosso inimigo, ele é invisível. Nosso inimigo é invisível. Se os irmãos quiserem anotar isso aí, para os irmãos lembrarem, ou depois eu posso enviar para os irmãos pelo WhatsApp todo esse esboço, ok? Primeira consideração sobre o nosso inimigo, ele é invisível. Ele é invisível, mas invisibilidade não quer dizer que ele não é real. Ele é invisível, irmão Francisco, mas ele é real. Ele é invisível, mas ele é totalmente real, ele existe. Tem pessoas que não acreditam na existência do diabo. Acreditam na existência de Deus, dos anjos, mas não acreditam na existência do diabo. Mas deixa eu dizer um negócio a você esta manhã. O diabo existe. Ele é invisível, mas ele é real. Ok? Então, a primeira característica do nosso inimigo é que ele é invisível. Ok? Então, por ele ser invisível, nós devemos redobrar a nossa vigilância para que não sermos pegos de surpresa. Ele é invisível. Número 2, o nosso inimigo é maligno. Ok? A personalidade dele, uma das personalidades deles é a malignidade. O inimigo é malvado, irmão Francisco, Moisés. Nele não há bondade alguma. Se alguém acha, inclusive tem alguns teólogos meio pirado da cabeça, que acredita que no último dia ainda haverá salvação para o diabo. Quem já viu isso, irmão? Nele não há bondade, ele é mau, ele é mentiroso, ele é desastroso, ele é acusador, ele é maligno.
Ok? Desde o princípio, ele é maligno, nele não há bondade. O diabo, irmãos, as suas atividades é dividido pelo menos em 3 coisas. João 10:10. É bem verdade que esse texto que eu vou citar, meus irmãos, está falando ali, nesse texto que eu vou citar, sobre os líderes enganadores, sobre os falsos profetas, sobre os falsos pastores, os mercenários, mas também se enquadra o diabo ali. João 10:10, Jesus diz: mas o ladrão não vem senão a, número 1, roubar, matar e destruir. Ele rouba, ele mata e ele destrói. Ok? Ele é dividido em roubar, matar e destruir. Ou seja, nele não há bondade, ele rouba, ele mata, ele destrói. Ok, meus irmãos? A segunda verdade sobre o nosso inimigo é que ele é totalmente maligno. Glória a Deus. Irmãos, aguenta aí mais um pouco, porque eu falo assim com um tom mais alto. É porque quando estou falando sobre a Bíblia eu me alegro muito. Amém? Mas isso é um ensinamento, não é pregação não, é a lição da escola dominical. Terceira característica do nosso inimigo, ele é astuto, irmãos. O nosso inimigo é astuto. O que é astuto? Ele é esperto, ele não é sábio, sábio é Deus. Ele é astuto, ele é esperto, ele age sorrateiramente, irmão Moisés. O inimigo, ele age sorrateiramente, ele vai, como diz no nosso interior, ele vai comendo ali pelas beiradas até chegar onde ele quer. Ele é astuto. Assim foi lá em Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz no versículo 1, que a serpente era a alimária mais astuta que o Senhor criou lá no Éden. Tanto é que ela agiu sorrateiramente, com esperteza, até consumar o ato, Adão e Eva, e cair. Ela é astuta. Ok? O diabo age sorrateiramente. Essa é a terceira verdade sobre o nosso inimigo. Quarta verdade sobre o nosso inimigo, ele é persistente. O inimigo é persistente. O diabo, o cabra ruim, ele é persistente. Ele não desiste com facilidade. Eu sempre gosto de dizer isso. Tem gente que gosta de brincar de ser crente, de brincar de ser cristão, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele é persistente, ele vai persistir até conseguir lhe derrubar. Essa é a quarta característica do nosso inimigo, ele é persistente. Não pense que ele desistiu. Não pense que porque você venceu hoje, ele vai desistir amanhã. Não. Ele é persistente. É por isso que a sua fé tem que se manter inabalável diante de Jesus. Ele vai continuar persistindo até o arrebatamento da igreja, irmãos, ele vai ficar persistindo em nos derrubar. Essa é a quarta característica do diabo. Quinta característica do nosso inimigo. O nosso inimigo, além de ser invisível, além de ser maligno, além de ser astuto, além de ser persistente, o nosso inimigo é numeroso. O nosso inimigo é numeroso, irmãos. O diabo não é apenas um ser, irmãos. Como é que eu posso dizer? Sem agentes ao seu favor. O diabo, ele não é sozinho no mundo. É numeroso. O império do diabo, irmãos, ele é numeroso. Ele é grande. O nosso inimigo é numeroso. Tanto é que se fosse só o diabo, irmão, me permita essa expressão que eu vou dizer aqui, se fosse só o diabo era bom. Porque o diabo não tem o atributo de onipresença. Por exemplo, ele não pode estar no Brasil e no Japão ao mesmo tempo. Né? O diabo não é. Nem o anjo tem esse atributo de ser onipresente. Ou ele está num lugar ou ele está no outro. Ok? Então, ele é numeroso. Irmão Isaac, prova aí que ele é numeroso. Vou lhe provar. Ok? A Bíblia diz que quando o diabo se revoltou lá no céu, caiu com ele terça parte dos anjos. Como eu não sei quantos anjos tem no céu,
e não quero gastar os meus neurônios para saber quantos anjos tem lá, eu não sei, a Bíblia não diz, mas caiu uma terça parte de lá. Mas eu acredito, meu irmão, para tal situação que o mundo vive, pessoas oprimidas por demônios, por entidades diabólicas, acredito que milhares caiu com ele, ok? Tanto é que em Lucas, capítulo 8, versículo de número 36, a Bíblia diz que quando Jesus está próximo a expulsar o demônio do gadareno, Jesus fez uma pergunta ao endemoniado. Jesus perguntou: qual é o teu nome? O endemoniado disse: meu nome é Legião. Legião. Legião, irmãos, é aproximadamente 6.000 demônios. Legião é considerada na cultura romana um exército de 6.000 soldados. Quando ele diz meu nome é Legião, ele está dizendo: olha, aqui dentro desse homem tem 6.000 amigos meus comigo. Ou seja, dentro de um só homem, irmãos, tinha 6.000 demônios. Então, esse inimigo é numeroso. Se dentro de um homem só, meu irmão, agora imagine, dentro de um homem só, 6.000 demônios dentro de um só. Imagine o quanto tem pelo mundo afora, né? Então, esse inimigo é numeroso. Vamos lá. Última característica desse inimigo. Esse inimigo é a sexta característica desse inimigo. Esse inimigo é oportunista. Essa é a última característica desse inimigo. Esse inimigo é oportunista. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, Pedro diz: sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, o diabo, ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor, como está escrito. Ele está ao nosso derredor, ele está imitando um leão, como, não é um leão, é como um leão, porque o leão é Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Então, como um leão, ele está ao nosso derredor, bramando, clamando para nos querer tragar. Ou seja, ele é oportunista, ele só espera um momento para atacar. Então, irmãos, a recomendação é ser sóbrios e vigiar. Essa é a sexta característica do nosso inimigo. Vamos lá, caminhar para a finalização. Último tópico e finalização. O apóstolo Paulo continua, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades nos lugares celestiais, nos príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí Paulo vai começar a partir daqui: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo ficar firme. Irmãos, a partir daqui, o apóstolo Paulo vai começar a recitar as 6 armaduras, os 6 equipamentos que nós devemos ter nessa batalha. Como eu já disse aos irmãos, Paulo está fazendo menção da figura do soldado da guarda pretoriana de Roma, que era altamente armado, e Paulo viu esse soldado dentro da prisão e começou a descrever esse armamento, assim trazendo, espiritualizando na nossa vida. E Paulo começa a partir daqui, ele cita 6 dessas armaduras que havia no soldado. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Resistir no dia mau. O dia mau, os irmãos sabem qual é o dia. O dia mau é o dia da adversidade, o dia da dificuldade, o dia da peleja, o dia da prova, o dia das nuvens cinzentas, o dia quando nada dá certo, irmãos, o dia do luto, o dia do choro. Esse é o dia mau, e Paulo nos orienta a nós resistir no dia mau com essas armaduras. E ele conclui dizendo: e havendo feito tudo, ficar firme. Então, a partir daqui,
Paulo começa dizendo e citando: estáis, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade. Então Paulo cita aqui o primeiro item dessa armadura: tendo cingido vossos lombos com a verdade. O primeiro item que ele cita aqui é o cinto, ok? O cinto que havia no soldado. Quando ele diz, estáis, pois, firmes, cingidos os vossos lombos, ele está falando do cinto, ok? O cinto, irmãos, era o item dessa armadura que segurava, sustentava as demais armaduras do soldado. Cada item dessa armadura simboliza espiritualmente algo na nossa vida. Esse cinto fala exatamente da verdade. Esse cinto significa exatamente a prontidão do soldado em sempre falar a verdade. Faz referência à justiça de Cristo. Faz referência que o soldado sempre tem que falar a verdade. Em uma das suas cartas, Paulo diz: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Sabemos, irmãos, que o pai da mentira é o diabo. Temos que ter essa convicção e certeza que nós, como soldados de Cristo, devemos sempre falar a verdade. O cinto simboliza exatamente a sinceridade da verdade desse soldado. Segundo, Paulo diz agora: investida a couraça da justiça. O segundo item que Paulo fala aqui é da couraça que havia no soldado, que ele denomina couraça da justiça. Essa couraça era feita de metal, era fabricada de metal totalmente resistente e era colocado ela cobria do pescoço do soldado até a parte aqui do peito, cobria do pescoço e todo o peito do soldado. E assim essa couraça também protegia os órgãos vitais do soldado e também o seu coração. Então toda flecha lançada, que era do pescoço para baixo, batendo naquela couraça, não fazia mal algum, porque o soldado estava protegido com essa couraça, que era do pescoço até o peito do soldado. E essa couraça representa para nós exatamente retidão. A couraça da justiça representa a justiça de Cristo, a retidão do soldado. Retidão fala de alguém com a consciência limpa, com a consciência em paz. Retidão fala da santificação, da conduta desse soldado. Então nós precisamos da couraça da justiça para sermos exemplo como Cristo é para nós: justo, santo, limpo, sem culpa, tendo a mente em paz. Então a couraça da justiça fala exatamente da retidão do soldado. Terceira arma que Paulo fala, ele diz: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Paulo cita aqui que o soldado, ele vestia uma espécie de calçado. Ele diz: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Esse calçado, irmãos, não era bota, como alguns dizem, ou sapato. Esse calçado era uma espécie de sandália. Era uma sandália de couro, Moisés, toda de couro. E embaixo, na sola dessa sandália, havia cravos que quando ele andava ou corria, dava sustentabilidade a cada passo que o soldado dava. Então, essa calçada, os pés do evangelho, era uma sandália de couro, e no solado dessa sandália havia cravos,
para dar sustentabilidade a cada passo que o soldado dava. Então, este calçar dos pés, essa sandália, representa exatamente a prontidão, a agilidade em pregar o Evangelho de Jesus. Paulo diz, na preparação do Evangelho da paz. Então essa sandália, este calçado, representa a prontidão do soldado, a agilidade do soldado em pregar, em anunciar o Evangelho. E nessa manhã Jesus nos convida a usarmos a sandália, o calçado da preparação do Evangelho. Jesus nos convida a estar pronto. Jesus nos convida a estar ágil para pregar o Evangelho. Então, os sapatos, as sandálias, fala de pregação do Evangelho e também das boas obras. E ele segue, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo agora fala sobre, em quarto lugar, sobre o escudo da fé. O escudo, meus irmãos, que Paulo está fazendo menção aqui, esse escudo era um grande escudo retangular. Esse escudo era feito de madeira e coberto com couro. Madeira e couro, era um grande escudo retangular, media em média 1,60 m por 70 centímetros. Era 1,60 m de altura por 70 centímetros de espessura. Um escudo grande, retangular, feito de madeira e coberto com couro curtido. Logo, esse escudo protegia, por exemplo, todo o exército. 1,60 m de altura, irmãos, não é minha altura não, que eu tenho quase 2 metros, mas dependendo da média do tamanho do soldado, ele colocava o escudo na frente, cobria praticamente todo o seu corpo. Então esse escudo, Paulo faz menção dele, chama do escudo da fé. Então esse escudo da fé refere-se exatamente à fé inabalável que nós temos que ter em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o escudo da fé é exatamente a nossa fé, que deve ser inabalável em Cristo Jesus. E Paulo faz menção de, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Por que Paulo faz menção de dardos inflamados? O que é dardos inflamados? Por que Paulo diz dardos inflamados? Paulo podia falar qualquer outra coisa. Vocês vão se livrar da flecha, vocês vão se livrar da espada, vocês vão se livrar de outras coisas. Mas ele fala, vocês vão se livrar dos dardos inflamados do maligno. Havia, irmãos, um tiro de flecha no período romano, chamado de dardos inflamados. Esse dardos, ele não apenas era o tiro em si da flecha. Além do tiro, onde ele pegasse, causava uma espécie de explosão de fogo. Era uma espécie de incêndio. Por exemplo, o soldado atirava, onde ele chegava, naquele exato momento onde foi atirado, era exatamente, tomava conta do ambiente, o incêndio causado pelo fogo. Então, o que Paulo quer dizer aqui, dardos inflamados, Paulo está dizendo, os dardos inflamados é exatamente o dardo onde vai causar incêndio. Então, o que Paulo está dizendo, vocês vão usar o escudo da fé, para que quando o diabo atirar esses dardos que causam incêndio, vocês vão usar o escudo para proteger a você, como também todo o exército que você faz parte na batalha. Ok? Então o escudo da fé representa a nossa fé inabalável em Cristo. Quinto, para nós finalizar, Paulo diz, e o capacete da salvação, tomai também o capacete da salvação. O capacete, irmãos, do soldado romano, fala exatamente, o capacete era feito, resistente, feito com bronze
ou feito com ferro. E esse capacete era resistente, dificilmente era furado, porque era feito de bronze ou de ferro. Esse capacete representa duas coisas na nossa vida. Número 1, esse capacete fala da certeza da nossa salvação. Fala da convicção da nossa salvação. Quem tem esse capacete espiritual, que é o capacete da salvação, ele precisa ter convicção da sua salvação. Ele precisa ter certeza da sua salvação. Mas, irmão Isaac, como é que eu tenho certeza da minha salvação? Bom, aí é uma questão de você e Deus. Mas nós, enquanto cristãos, precisamos ter certeza da salvação. A Bíblia diz em João 13:36, Jesus disse: aquele que crer no Filho tem a vida eterna. Não é terá, não fala de futuro, não fala de passado, fala de presente. Tem. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Você precisa e eu e você precisamos ter a certeza da salvação. Então o capacete da salvação fala da convicção que o crente tem da sua salvação. E número 2, esse capacete também fala de uma mente totalmente controlada por Deus. A segunda coisa que esse capacete representa na nossa vida, irmão Francisco, é a mente totalmente controlada por Deus. O capacete fala de uma mente totalmente controlada por Deus. Então a nossa mente tem que estar totalmente entregue, completamente controlada por Deus. E por fim, a sexta arma que Paulo fala aqui, nos orienta exatamente, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, a sexta arma que Paulo fala, e aqui já vamos concluir que já é 11 horas, é a espada do Espírito. E ele deixa bem claro que essa espada do Espírito é a palavra de Deus. A expressão espada aqui, a expressão grega para espada é machaira. Macharia significa, identifica uma espada curta. Espada curta exatamente refere-se para luta corpo a corpo, luta individual. Então, quando Paulo faz aqui espada do Espírito, Paulo está dizendo que essa espada serve para a nossa diária, corpo a corpo, individualmente, nas nossas batalhas diárias. Irmãos, não podemos esquecer, a espada do Espírito, precisamos usá-la, e usá-la com maestria no nosso dia a dia. Precisamos ler as Escrituras e, sobretudo, precisamos aplicar a Escritura na nossa vida para vivermos conforme a palavra de Deus, conforme a espada do Espírito. A espada do Espírito, ela tem várias funções, mas eu quero resumir ela em Hebreus 4:12. O escritor aos Hebreus diz: porque a palavra do Senhor é viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções de coração. Ela é viva porque produz vida. Por mais que essa espada seja a única armadura, Francisco, dessas 6 que Paulo citou, de uso ofensivo, essa palavra não produz morte. Essa espada não pode produzir morte, irmãos. Isso aqui eu quero deixar registrado. Irmãos, essa espada é de uso ofensivo, é a única das 6, que é de uso ofensivo, a espada do Espírito. Mas essa espada não pode gerar morte. Essa espada gera vida, porque ela produz vida. Número 1, ela é viva porque produz vida. Ela é eficaz porque produz resultado. Ela é penetrante porque penetra onde ninguém pode ir. Nunca ninguém descobriu onde é o meio das juntas e medulas, nem da alma e do espírito, mas a espada do Espírito,
A palavra de Deus vai lá, ou seja, ela vai onde ninguém pode ir. E em quarto lugar, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus por si só revela a nós. Apta para discernir é isso. É revelar a nós a vontade de Deus para mim e para você. Então a espada do Espírito é suficiente. A espada do Espírito torna a falar. É a única arma das 6 que Paulo cita, que é de uso ofensivo, porém, espiritualmente na nossa vida, é a única que não pode matar. A espada do Espírito é para dar vida. Infelizmente, há muitas pessoas que usam a espada do Espírito para matar, para ferir e para outras coisas mais. Mas a espada do Espírito, ela não é ofensiva para matar. Ela é ofensiva para lhe dar vida e vida com abundância. Conclusão. Paulo conclui no versículo 18, diz: e orando em todo o tempo, com toda oração e súplica por todos os santos. Paulo cita apenas 6 armas, mas eu vou acrescentar mais uma, que eu considero a oração também uma arma. E Paulo conclui dizendo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. O que Paulo está querendo dizer é que nós não devemos batalhar sem a proteção, sem a cobertura da oração. Todo soldado que vai à guerra, meus irmãos, ele deve estar cobertado pela oração, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a sua casa, e agradecemos a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Diácono Francisco, na condução do